Graça e paz, povo de Deus, Shalom Adonai, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra fé. A única ferramenta que Deus nos deixou para que pudéssemos usar aqui nesta terra contra tudo, a palavra fé. É a única ferramenta que nós temos aqui nessa terra para combater o mal, para combater qualquer tipo de mal, seja qual for, na área da financeira, emocional, sentimental, espiritual, na área da saúde, seja qual for, a ferramenta que Deus nos deixou para que nós pudéssemos usar e que ela é eficaz, chama-se fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, os nossos olhos sempre têm que estar olhando para Jesus. Por quê? Nós temos que olhar para Ele, porque Ele é o exemplo, Ele é o modelo, Ele é a fonte de todas as coisas. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Então, ele é o autor, ele criou a fé. A fé é um elo de contato entre o homem e Deus, entre o reino físico e o reino espiritual. Quando usamos a nossa fé, nós entramos dentro da dimensão espiritual e trazemos à existência o que não existe. Isto é a fé. O qual é o autor da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. Jesus, Cristo, o autor da fé, ele mesmo experimentou. Ele mesmo, Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós neste corpo aqui, ó, e experimentou se a fé realmente funciona. Ele sujeitou a Deus todas as coisas e alcançou o favor de Deus através da fé. Então, ele é o autor da fé, porque ele sujeitou em tudo a esta palavra. Ele creu em tudo que está escrito nesta palavra, não duvidando. Tudo que o Pai falou dele através dos profetas, ele creu e ele esforçou em cumprir todas elas. Ele foi morto, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi crucificado, mas ele creu que o Pai estava com ele nesta provação, né? E ele perseverou e venceu. E ele nos deu exemplo da fé. Então, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos andar por vista, nós não podemos andar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Não, nós andamos por fé. O que é fé? Fé, grava isso, fé é contrariar a opinião de outras pessoas. Quando as pessoas estão olhando a situação e estão analisando a situação, quando estão olhando a circunstância, o problema, e aí eles fazem o diagnóstico e dizem, não tem jeito. A Bíblia fala que certa vez Moisés, orientado por Deus, enviou 12 príncipes, espiões para espiar a terra de Canaã. Foram 12 e 10 voltou de lá por vista. Viu e disse, olha, é impossível
nós invadir aquela cidade e tomar posse dela, porque ela tem gigantes e nós somos como os gafanhotos perto deles. Esses são os que fez a leitura e viu a circunstância. Mas foi Deus que mandou eles espiar a terra para ver como que estava a fé deles. Então, quando você olha para alguém ou para a situação e você faz um diagnóstico, você olha, é impossível. Então, isso não é fé. Isso é lógica. Isso não é fé. Fé é contrariar a opinião de outras pessoas. Caleb fez isso. Caleb disse, não, é possível sim, porque Deus tirou a mão daquele povo e Deus está conosco. E isto foi imputado como justiça para José e Caleb. Então, fé é o que fala no livro de Hebreus, capítulo 11. A natureza da fé é Cristo Jesus. E o exemplo da fé, tirado do Antigo Testamento. Pessoas lá no Antigo Testamento que andou através da fé. Então diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das que não se vê. A prova daquilo que não se vê. É o firme fundamento. Se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ter fundamento, alicerce. Se eu quero construir uma casa, a primeira coisa é o fundamento, é o alicerce. Se você quer alcançar de Deus alguma coisa, o primeiro passo é o fundamento, é o alicerce. Tem que ter uma base. E a nossa base é Jesus. O exemplo, o autor e consumador. Pela fé, Abraão creu. E pela fé, aqui diz, por elas os antigos alcançaram testemunha, bênção, vitória. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparenta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou. Visto como antes da sua translação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando algo de Deus, você tem que contrariar os pensamentos de outras pessoas, contrariar a opinião de outras pessoas, seja quem for, seja na área da saúde. O médico diz, olha, essa doença não tem cura. Aí você entra com a fé. Aí você diz, para a medicina não, mas para Deus tudo é possível. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós estamos numa campanha de fé, porque cremos que tudo é possível. Orando pela saúde da Ana Pedrosa. Creio, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Eu te peço, Senhor, alcance, ó Deus, o coração dessas pessoas e que nos ajuda em oração a crer, a ter fé, que o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo e não mudou. E assim, ó Pai, que nós possamos alcançar testemunha que nada para Deus é impossível. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está visitando a Ana. Nós cremos que o Senhor está operando a Ana, curando a Ana, quebrando as maldições, todas as forças das trevas que se levantou contra ela. Deus, está escrito na tua palavra que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua igreja.
A igreja está orando pela cura dela, pela melhora dela. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nesta batalha. Nos ajuda, nos fortaleça, fortaleça a família para crer e acreditar, Senhor. Orar e não duvidar. Não duvidar, Senhor. Não olhar com um olhar de dúvida, com pensamentos, repreendemos os pensamentos negativos, mas crendo que o Senhor está conosco, o braço forte do Senhor, a mão de Deus está ali. Ainda que esteja passando pelo vale, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Ana, em nome de Jesus, ora contigo. Nós amaldiçoamos essa doença, que ela morra, assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira. E Pedro no outro dia passou lá e viu a figueira morta. Assim seja mortificado toda praga, toda maldição, seja qualquer tipo de doença, câncer, doença, enfermidade, seja o que for neste seu corpo, nós amaldiçoamos ele. E caia por terra toda a opressão do mal, obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, tudo que for oferecido às entidades não vai prevalecer contra a sua vida. Em nome de Jesus, Ana, receba a tua vitória, receba a cura, receba a tua cura para a glória do Senhor Jesus. Receba a tua vitória. Eu declaro em nome de Jesus que essa maldição que lhe sobreveio caia por terra e que a bênção do Senhor venha sobre ti. Receba a cura. Todo e qualquer mal que fizeram contra você não terá autonomia nem poder. Nós fechamos todas as portas que foram abertas. Tudo aquilo que o diabo recebeu contra a sua vida não vai prevalecer. Cai por terra agora os inimigos de Deus. O Senhor está conosco. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Jesus venceu por nós e somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Que todos tenham um bom dia. E não se esqueça, a fé é contrariar a opinião daquelas pessoas que não vê como você vê. As pessoas vê a situação e você vê Deus agindo. Agindo Deus, quem pedirá a benção, meu irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas do Deus que nos fortalece. Que Deus fortaleça você nesta manhã, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, graça e paz.